Estamos ao vivo, canal Púrpura, tudo bem? Dessa vez gravando um horário alternativo, né? Sempre que eu consigo alternar as gravações com as escalas de folga do trabalho, eu venho aqui para vocês poderem participar em horários diferentes, né? Hoje eu resolvi falar sobre americanismo, globalização e golpes de Estado, porque eu acho que é um tema que faz um tempo que eu já quero falar. Teve todo aquele rolê, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, e eu não consegui vir aqui falar sobre isso, mas é algo assim que é muito importante. Eu queria começar falando a respeito da cultura americana presente, super valorizada aqui na América Latina, né? Se você olhar alguns países da América Central, por exemplo, que falam o tal do Spanglish, que eles chamam, né? Que a cada 10 palavras, 7 são em espanhol e 3 são em inglês. Isso eu reparava muito converse assim com porto-riquenhos, colombianos, você vai perceber a presença forte da língua inglesa no vocabulário deles, né? Claro que tem toda uma questão de proximidade geográfica, mas é importante sim a gente dizer um pouquinho a respeito de como os Estados Unidos construiu essa presença da cultura deles em determinados países e por que isso ameaça a nossa democracia hoje. Vamos lá. Bom, vocês devem lembrar que nas aulas de história a gente ouvia falar muito sobre a Guerra Fria, sobre um contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em que Estados Unidos e União Soviética disputavam o domínio geopolítico. Então tinha corrida espacial, corrida tecnológica, propaganda pró-americana ou propaganda anti-soviética, né? O desempenho desses países nas Olimpíadas como uma forma de mostrar para o mundo que eles tinham os melhores corredores, os melhores atletas, os melhores esportistas, que lá era um lugar bom para se viver, existia investimento no bem-estar social e por aí vai. Muito se ouviu falar também a respeito da contrapropaganda, né? Você deve ainda hoje ouvir milhares de mitos a respeito de Cuba, que Cuba, por exemplo, não tem internet, que internet é proibido, ou que eles recebem sei lá quanto por dia, porque existe um teto do governo. Enfim, eu conversei uma vez com o Dr. Mal, que é o vocalista do Garotos Podres, que manja muito de Revolução Cubana, e a gente desmistificou, né, desconstruiu 10 mitos a respeito de Cuba numa conversa de meia hora. Foi muito legal e a entrevista está disponível no canal. Muito disso aconteceu porque existiu um interesse muito grande dos Estados Unidos em conseguir apoio político para os próprios interesses, né? Então não existia interesse que, por exemplo, o Brasil achasse importante investir em reformas de base, questionar o domínio do capital internacional, fortalecer os próprios produtos, né? Vendendo produtos para fora com valor agregado e não sendo um mero exportador de commodities. Não existia esse interesse. Existia o interesse em que a gente continuasse sendo seguidor e submisso aos desmandos deles, e para isso teve de acontecer muita propaganda, né? É muito mais fácil, eles sabem disso, você exercer domínio geopolítico convencendo o povo de que a sua cultura, as suas leis e a sua forma de funcionar na sociedade são superiores do que você simplesmente depondo governos. É lógico que, levadas às últimas consequências, às vezes eles começaram a intervir em outras democracias porque não conseguiram, digamos assim, somente pela parte midiática, né? Nós temos um quarto poder no Brasil, que é a grande mídia, ou melhor, velha mídia, né? Mais conhecida como PIG, Partido Imprensa Golpista, que sempre apoiou golpes de Estado e sempre ficou do lado da história que mais lhe convinha, e não do lado do povo. Se você reparar, em 1964, nós tínhamos no Brasil o presidente João Goulart, que fazia uma extensa propaganda a respeito do seu programa de governo de reformas de base, que seriam reformas agrária, tributária, bancária, educacional e por aí vai. Isso não é de interesse do grande capital, né? Isso não é de interesse dos Estados Unidos. Eles querem que a gente continue
tendo uma mentalidade de país exportador, de país colônia, de país que aceita, por exemplo, perder o domínio sobre a própria carne, né? No momento em que eles criam todo aquele circo para que a gente comece a acreditar que nós não temos capacidade e isenção entre as empresas para vender uma carne saudável, que não tenha papelão no meio, eles constroem aqui na nossa cabeça que é melhor a gente vender o boi para que eles processem lá fora e nos revendam já com valor agregado, do que a gente continuar investindo nesse processamento aqui para vender lá para fora um produto final. Na época, em 64, com a viagem do Jango à China, existiu muita propaganda no sentido de colocar medo na população, né? De que o país ia se transformar num país comunista, com todos aqueles mitos de que você ia ter de dividir o apartamento que você comprou com o seu próprio esforço, com sei lá quantas famílias vagabundas que só estão ali para ganhar um prato de comida e colocar as mãos sobre o seu próprio patrimônio, que o governo não era a favor da propriedade privada, que aos olhos da direita é inalienável e é a grande razão de ser da nossa sociedade, por aí vai. Aqui nós vemos o comentário do Rafael Mendes. Infelizmente, muitos brasileiros são lambibotas dos americanos. Exatamente, Rafael. E um exemplo clássico disso, né, desse complexo de vira-lata, do americanismo e até do eurocentrismo, é quando os brasileiros vão passar férias no exterior, idolatram decisões urbanísticas das cidades que eles visitam, e quando esse tipo de projeto vai ser implementado aqui, ele é altamente criticado e repudiado. Então você vai lá e fala que lindo, em Amsterdã todo mundo anda de bicicleta, Nova York tem ciclofaixa, na Suécia o primeiro-ministro vai de VLT trabalhar, que incrível, né? E aí, quando a gente implementa ciclofaixas aqui, independente de ser um projeto piloto ou definitivo, as pessoas criticam, falam que se você não tem dinheiro para ter um carro, estavam me ligando, é porque você é altamente incompetente, né? Trabalhe mais, vá morar num condomínio fechado a quilômetros e quilômetros do seu trabalho, mure as ruas e exclua as pessoas que não tiveram a capacidade de se incluir nesse sistema falido. Os Estados Unidos apoiou o golpe de 64, os Estados Unidos apoiou o golpe de 16. Gente, acho que é telemarketing, estão me ligando. Porque para eles não era interessante que nenhum governo de expressão popular e que expressasse as necessidades do povo, para eles não era interessante que esses governos se estabelecessem, ainda que com mais de 50 milhões de votos, certo? 54 e alguma coisa. Podem perceber que em países onde esse tipo de articulação de golpe não funcionou somente pela mídia, o golpe chegou às vias de fato, né? Brasil, Honduras, Paraguai e muitos grupos de jovens, como eu sempre falo, na América Latina são financiados, aqui no Brasil nós também temos, tá? Por instituições americanas as quais interessa que se construa um capital político pró-golpe e anti-povo que dê uma cara de legitimidade, de legalidade a todo esse processo, né? Clau Ribeiro está assistindo. Obrigada, Clau, por estar presente. Quando você vê esse americanismo presente na nossa cultura, né? Se você reparar, só o fato de a língua inglesa ser predominante em diversas áreas da nossa vida, né? Muita gente que não fez cursos de inglês, mas mexe com o computador ou ouve diversas músicas, de uma forma ou de outra toma contato com a língua, né? Toma contato com os Estados Unidos. A gente acaba percebendo que elementos culturais lá de fora que não tem nada a ver com a nossa cultura passam a ser cultuados aqui dentro sem que nem a gente perceba por quê. Então, assim, exemplos, né? A gente, cultura da liga de basquete, a indumentária utilizada pelos rappers, diversas gírias que a gente nem encontra tradução no português, a gente repete como vindo de lá, né? De forma que se eu chegar pra você e apresentar um rap húngaro,
um rap polonês, um rap tailandês, você vai achar exótico. Porque a gente não tem contato com isso, a gente tem contato predominantemente com o way of life, né, com o estilo de vida do americano. Isso faz, quando a gente tem muito contato com aquilo, a gente começa a reconhecer referências de lá muito mais do que as de outros países e ter muito mais contato com a cultura deles. Isso faz com que a gente crie essa carapaça, essa falsa legitimidade de que a sociedade deles funciona. Então muita gente, eu falei isso acho que na última live, muita gente fala, nos Estados Unidos você vacilou, você vai preso, a polícia não mosca não tem boi, né? Roubou sei lá o que, vai pro cilindró, aqui não, aqui é impunidade, né? O país do jeitinho. Só que as pessoas se esquecem de um detalhe. É lógico que ninguém é a favor de uma justiça falha e da impunidade. Porém, os Estados Unidos é o país que tem a maior população carcerária, né? É muita gente presa, é muita gente passando fome, é muita desigualdade, é muito milionário sendo salvo por pacotes bilionários injetados pelo governo em época de crise, por conta de especulação do mercado imobiliário, do mercado financeiro. Então, assim, sinceramente, quando você vê um país como esse, país onde milhares de pessoas já foram assassinadas por questão de o porte de armas ter sido legalizado em diversos estados e facilitado para muitos jovens, cara, não é um sistema que deu certo. Você não pode idolatrar esse tipo de coisa. Não é porque a polícia funciona em diversas esferas que a justiça de lá tende a servir como modelo. É como aqui disse a Clau, Estado mínimo só para o povo. Exatamente, a gente não tem um investimento nas nossas necessidades, mas quando existe aquela desculpinha, né, de vamos salvar os bancos, senão a nossa economia vai quebrar, e a gente não vê nenhum deles tendo prejuízo, o povo fica de lado, né? As pessoas hipotecam as casas e vão morar na rua, como aconteceu lá em escala, grande escala. Por conta disso, a gente percebe esse reconhecimento da cultura americana e essa idolatria à cultura deles, como se a sociedade deles fosse exemplo do que funciona, exemplo do que ser seguido. A gente se esquece que eles têm 1 milhão de incoerências e muito do que eles têm de riqueza foi construído às custas de guerra, de morte, de genocídio e de exploração de outros países, né? Da mesma forma que a gente vê essa farsa, a gente viu a farsa das armas químicas na época do Saddam, em que eles diziam que vamos encontrar essas armas a todo custo, né, que para isso a gente precisa matar todo mundo no Iraque, e aquilo ali nunca foi encontrado. A gente vê a mesma história se repetindo agora com a guerra da Síria, em que os Estados Unidos propagandeiam o que eles querem e da forma como eles querem, tentando distorcer completamente a imagem dos países do Oriente Médio, das sociedades lá conformadas, para que se crie uma cultura de ódio, de repúdio ao estrangeiro e de consequente apoio às ofensivas militares deles, que só querem petróleo e domínio geopolítico, né? Construir-se à custa das riquezas ambientais de outros países. No momento em que eles apoiam um golpe de Estado no Brasil, eles querem o que eles estão conseguindo agora, esse entreguismo serrista, né, de vamos dar o nosso pré-sal, vamos dar a Amazônia, vamos dar o petróleo e dane-se o que sobra pro povo. Tem gente ganhando muito dinheiro desde a época da privataria tucana para liberar acesso às nossas riquezas naturais à galera que disputa esse domínio geopolítico. Então, existe essa criação, cria-se uma farsa para dar uma suposta cara de segurança social, né? Estamos fazendo isso pelo bem do povo, quando no fundo a gente é trouxa de ficar idolatrando uma cultura que nem sequer é nossa, né? No momento em que você vê redes de fast food com aquela coroinha ridícula de papel espalhadas pela cidade, Halloween, milhares de outras comemorações que nunca tiveram a ver com a nossa cultura e que a gente idolatra e muitas vezes se esquece das nossas raízes para ter essa presente, esse culto ao outro, essa americanização. A gente se esquece que eles estão cagando para o nosso bem-estar e para a nossa população. Eles querem o que a gente tem para oferecer para empoderar o país deles, nem que para isso
seja necessário eles fazerem coisas graves, como interferir na nossa democracia e desestabilizar seriamente a nossa política. Eles tiram presidentes aqui a hora que eles querem. O golpe de Estado de 64, o golpe militar apoiado por eles, custou muitas vidas, torturou muita gente, destruiu muitas famílias, e eles criaram essa suposta sensação de que com os militares tudo melhorou, não existia violência, não existia tanta desigualdade, as escolas públicas eram ótimas, né? Esquecendo-se de que graças aos militares nós tivemos um sucateamento do ensino público sem precedentes, né? Nem se compara o ensino público como era antes e como é agora. Essa farsa do milagre econômico, muita gente acredita, né? Na década de 70, o pai de sei lá quem pôde ter 2 carros, isso seria inimaginável em outra época. Sim, mas a custa de quê? A custa de quanta gente passando fome, a custa do desmonte do Estado a ponto de quanta gente morar na rua, a custa de quanta miséria em diversos estados que sempre serviram de escora para o sul e sudeste do país. Esse mesmo Estados Unidos que a gente idolatra, né? A gente não, me inclua fora dessa, que eu não pago o menor pau para eles. Mas que a galera idolatra dizendo que funciona, né? Se o Brasil fosse como eles, estaríamos bem, esquecendo-se de que a corrupção e a propaganda bélica de lá destrói milhares de regiões do mundo, né? Esse tipo de propaganda faz com que a gente apoie coisas que não são boas pra gente. Muito propagandeadas pelo quarto poder e pela mídia tradicional, pela mídia concentrada nas mãos de famílias muito ricas e que têm interesses alinhados com os Estados Unidos. A globalização, eu me lembro na escola, né, a gente tinha aquele ensino tosco a respeito da globalização, que se falava muito assim nos anos 2000. Globalização é o futuro, né? É o contato entre os povos, é a troca cultural, são as novas tecnologias, é a diluição de fronteiras e acesso a serviços antes inimagináveis ou difíceis do ponto de vista financeiro. Sejamos todos pró-globalização. Isso é escroto, isso não existe. No momento em que a globalização, ela esconde diversas particularidades de culturas a ponto de a gente acreditar que o americanismo é benéfico, no momento em que as desigualdades aumentam por conta da globalização, a concentração de renda também aumenta e o sucateamento das condições de trabalho acontece, no momento em que os direitos trabalhistas vão se dissolvendo porque as empresas de grandes países deslocam suas sedes, parte de suas sedes para países periféricos, onde existe menos fiscalização de mão de obra, elas estão procurando dar aval, dar um quê de verdade e legalidade ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Você compra aquele tênis barato, né? Você vai pra Miami e fala, paguei $5 nisso daqui, nesse casaco, que maravilha. Olha, com $500 eu dei presente pra família inteira. Eu costumo brincar que $5, o número 5, é o mesmo número da quantidade de anos que tem a pessoa que fez a sua roupa. 5 anos. Você tá comprando trabalho às custas... Você está comprando produtos às custas de trabalho escravo, infantil. Você compra produtos sujos de sangue. Esses $5 são os $5 gastos da forma mais nojenta que você poderia esperar. E muita gente se orgulha disso e faz listinha e acha que isso é legal, né? Aqui no Brasil também vai em loja que cobra baratíssimo, explora pra caramba e se orgulha e sai fazendo propaganda e mostra pros amigos. Tá certo que a gente vive num país em que milhares de direitos fundamentais nos são cerceados desde sempre e com isso a gente acaba
querendo gastar menos nos produtos e serviços. Claro, quanto imposto, né? Ó o Rodrigo Pilha, Super Mari, tá show a live, tô na área, vou começar a compartilhar muito. Obrigada, Pilha. Quem gostar desse assunto, por favor, compartilhe no perfil do Facebook também, para chamar mais gente para debater com a gente, ou para comentar, dizer o que acha, porque isso daqui fica salvo no Face e no futuro as pessoas podem continuar debatendo. Eu não quero me perder aqui, às vezes eu esqueço onde eu estava. Mas assim, a globalização, ela traz milhares de efeitos negativos, né? Então você paga pau de americanismo, você que tem um CD, uma banda, sei lá o que, você que é cantor e na hora de fazer seu clipe você coloca aquele... ou aquele bright, ou aquele cordãozão de ouro com a letra do seu nome, aquele casaco de onça... Bem pagar pau de americano, né? No momento que você dissemina essa cultura, você se esquece que muito do analfabetismo político criado aqui no Brasil ganha legitimidade por conta disso. Quando a gente perde a nossa identidade, quando a gente começa a acreditar que as soluções urbanísticas adotadas no exterior valem mais do que as adotadas aqui, mesmo quando elas são as mesmas. E aí você acaba acreditando que certos golpes de Estado, muito defendidos pela mídia, estão ok, são aceitáveis. Eu conheço muita gente que foi de verde e amarelo passar vergonha na Paulista, já apagou as fotos da rede social, porque hoje, depois de muita discussão, percebeu o mico que foi isso, né? O grau de golpismo, elitismo e falta de vergonha na cara que foi ali... desses grupos que foram ali defender o golpe, de gente que está muito incomodada com os direitos trabalhistas, com os acessos universalizados, né, que antes eram uma utopia para grande parte da população, e gente que não tem a menor indignação com o fato de 1% das pessoas do mundo concentrar a maior parte das riquezas, e sabendo que enquanto você tem bolsa empresário, bolsa rico que quer construir seu próprio negócio às custas da exploração, nós temos gente passando fome. É muito absurdo, é um sistema que faliu. No momento em que você se sentir fracassado porque está desempregado, sendo que você tem uma formação bacana ou uma história de trabalho, uma história profissional bacana, lembre-se que esse é um sistema falido, é um sistema que não deu certo, é um sistema feito para não existir lugar ao sol para todo mundo. Por isso que a meritocracia é um discurso cruel e parcial, porque você pode se esforçar, mas se todo mundo se esforçar igual, não vai ter lugar para todo mundo. A miséria é extremamente lucrativa. Você pode conseguir romper, né, com um determinado ciclo, furar a bolha, falar eu não tinha nada, me esforcei e consegui, mas tenha consciência de que isso é exceção. Isso é um estado total de exceção. Tanto é que, por falar em estado de exceção, né, nós acabamos de viver mais uma fase, mais um avanço do golpe, quando, para sustentar a farsa jurídica de que existe um apartamento no nome do ex-presidente Lula, eles atribuíram ali reformas ao triplex de R$1,5 milhão, né? A cozinha ali tá pior do que a da minha casa. E eles falam que não, que foram feitas reformas milionárias. Isso é mais uma fase do golpismo americano. Eles tiraram uma presidenta eleita pelo voto popular, que foi um direito conseguido a duras penas e depois de anos de lutas. E agora tiraram o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais. A pessoa que estava ali com disparado mais chance de voto, ao menos no primeiro turno, foi arrancada, foi presa. E na mesma semana, as investigações da Lava Jato que atingiam outros parlamentares que disputarão essa eleição foram suspensas para depois da eleição. Ou seja, você não vai ver a mesma justiça aplicada a Lula e aplicada a Alckmin. Você não vai ver a mesma rapidez aplicada a alguém que eles têm medo que ganhe as eleições,
e alguém que eles querem que seja vencedor, porque atende esses interesses, porque tem uma lógica entreguista e porque não está nem aí para o meu e para os seus interesses. Está aí para o interesse dos pequenos grupos de poder. Está aí para o interesse de fazendeiro, para o interesse de traficantes de influência, para o interesse de lobista, que ganha vida como lobista e diz que não é político, que é gestor, mas no fundo é político e não fez nada. Essas pessoas, elas não estão defendendo o seu interesse. No momento em que você se deixa americanizar, que você defende a globalização, que você esquece que o nosso patrimônio cultural, ambiental, histórico, político está sendo destruído, dizimado, desestabilizado por essa galera que disputa esse domínio geopolítico, você está dando voz ao golpe. Você está se juntando aos golpistas. Como é que você estuda o período da ditadura militar na escola, lamentando pelos milhares de vidas que foram perdidas nesse processo, e hoje você legitima um golpe institucional, né, parlamentar, jurídico e midiático? Olha a incoerência desse discurso. A mesma elite branca que dava voz a esse golpe na década de 60, com cartazes do "O Brasil não será uma nova Cuba" ou "Em favor da família tradicional", é essa elite que está ali na rua gritando de CBF, acreditando que derrubar um governo legitimamente eleito simplesmente porque eles não concordam com o projeto de poder eleito nas urnas é o papel do povo. Não é, isso é antidemocrático. A democracia ferida dessa forma demora a se recompor. Isso é nítido, você está sendo manipulado. Se você quer construir mais consciência política, desligue a TV. Não assista os veículos da mídia tradicional que não te empoderam, só enfraquecem o povo. Procure as mídias alternativas, visite, vá atrás. Quando você não se sentir representado pelas opções de candidato ao poder executivo nas eleições, não se esqueça que nós temos muitas opções para o poder legislativo. Foque na pesquisa do legado dos deputados a quem você vai dar voz nessas eleições. Quando eles se unem, às vezes são eles que vão conseguir, pela força de pequenos partidos, barrar a diminuição ou a destruição da demarcação de terras indígenas. São eles que vão conseguir barrar resoluções machistas que tiram a voz e os direitos da mulher. Dê prioridade à escolha do seu deputado, da sua deputada, porque isso vai fazer alguma diferença. E não você assistindo o Jornal Nacional, ou o Jornal da Globo, ou Globo News, que dão opiniões absolutamente sectárias, absolutamente parciais, míopes a respeito do que acontece na política brasileira. Eu tive a possibilidade, a oportunidade de estar presente no Sindicato dos Metalúrgicos quando da prisão do ex-presidente Lula e, ao mesmo tempo, ouvir rádio e ouvir TV para acompanhar o que eles estavam falando. Era completamente distorcido. Eu ali, de corpo presente, na frente do sindicato, no momento em que o ex-presidente saiu, e na rádio falando que as pessoas estavam sendo chutadas no chão, que estava sendo um derramamento de sangue, que aquilo ali foi... Gente, não foi nada daquilo. Eu estava presente, eu vi. Se você não quer ser refém de uma mídia golpista, não escute essas pessoas. Vá você ver com seus próprios olhos. Ou então acompanhe por mídias alternativas que sobrevivem não com um fomento de governo golpista, mas a partir do trabalho sério de jornalistas que querem desconstruir e questionar o pensamento hegemônico de uma mídia antipovo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo nessa live, né? Se você gosta do conteúdo do canal Púrpura, quer vir aqui conversar com as pessoas, debater, compartilhe essa live, curta, deixe seu comentário, divulgue o trabalho do canal Púrpura feito no YouTube também. E, bom, eu acho que o mais importante é que você se identifique com o trabalho de algum tipo de mídia e consiga entender a importância desse trabalho para
para que a gente não continue vivendo momentos de desestabilização política por aqui. A gente precisa fortalecer a voz do povo. No momento em que a gente teve uma eleição legítima em 2014, isso aconteceu e ela foi jogada pelo ralo com o golpe de 16. É como se a sua voz e seu voto tivessem sido calados, né? Se essas pessoas apoiaram esse golpe, elas não merecem a sua audiência, o seu dinheiro. Elas não merecem os seus olhos. Gente, obrigada, muito obrigada por estarem presentes aqui. Agora eu preciso ir pro trabalho, então não vou conseguir ficar dialogando aqui com todo mundo que tá comentando. Francisco disse, gosto muito da mídia alternativa. Obrigada, Francisco, obrigada a todo mundo que dá voz aqui e ajuda o nosso trabalho a crescer. Quem quiser contribuir com o canal Púrpura também, eu tenho uma página no Apoia-se, que eu deixo no meu Instagram, que eu deixo disponível no Face. Para quem quiser ir lá no site da Apoia-se, procurar Seja um Padrinho do canal Púrpura, você pode ajudar a partir de R$1 por mês. Já é muito significativo para mim. Com esse dinheiro eu consigo transporte para ir para lugares mais longe, conseguir acompanhar manifestações, eu consigo comprar microfone, equipamento, para cobrir essas manifestações e para fazer live. Eu consigo chamar personalidades e custear a vinda de pessoas que vêm aqui dar entrevistas e podem trazer conteúdo de qualidade para o canal Púrpura. E eu continuo fazendo o meu trabalho, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Canal Púrpura é mais que vermelho, é púrpura. Inscreva-se no canal do YouTube ou curta a página do Facebook. Tchau, gente.